Remédio para dormir. Eu acho um absurdo. No século passado, ou no início do século passado, no século XIX, como a gente valorizava os sonhos? Agora estão querendo valorizar o sono, como o homem fosse uma máquina. Um pensador americano, que ele achava que era um grande futurista, disse no início do século XX que nós iríamos só trabalhar 5 horas por dia. Agora, com a tecnologia, nós estamos trabalhando 26 horas. Quer dizer, então estão falando negócio de distúrbio do sono. Distúrbio do sono. E haja remédio entrando no mercado, como a midazolam, como o Zolpidem. Vamos ver uma coisa assim tão esquisita com o Zolpidem. O Zolpidem foi lançado por um laboratório francês com o nome de marca Stilnox. E se ele tivesse 12,5 miligramas, seria com a receita azul. Essa que é B. Quando o médico passa um remédio nessa receita B, ele eticamente tem que dizer, só para começar, bater o centro, causa dependência e pode mascarar. Portanto, se for de 12,5 miligramas, o Zolpidem, ele tem que ser na receita azul. Se for de 10 miligramas para baixo, é na receita branca, não causa dependência. Então, se você tomar 2, são 20. Então, eu conheci um jovem que veio, ele estava sofrendo muito na cidade dele, porque não estava dormindo, estava fazendo um doutorado, e ele foi um médico muito caridoso, que dizem que estava dormindo, e passou o Zolpidem. Só que muito tempo depois ele me procurou porque ele estava com um problema sério. Ele estava tomando uma caixa por dia, ou seja, 200 miligramas. O Zolpidem, que se é para dormir, ele tomava 2 para acordar. 2 para ficar calmo às 10 horas. Às 2 horas também, 5 horas e o resto para dormir. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque todo remédio alopático para dormir tem uma tendência, não vou dizer que é 100%, a causar dependência. Quando eu falo em dependência, é dependência psicológica. Porque antigamente se usava os ansiolíticos, os benzodiazepínicos para dormir, que hoje usa muito, porque é muito mais em conta do que comprar um hipnótico. Zolpidem, midazolam são hipnóticos. É o que tem no mercado que está florescendo assustadoramente. Que faz lembrar que já existe a medicina da saúde. Não estou dizendo que a medicina da doença ainda não é necessário. A medicina da doença é muito importante ainda, mas sabemos que dá muito lucro à indústria farmacêutica e às redes de farmácia. Não tem mais farmácia não, tem rede de farmácia aqui no Brasil. Então, o que seria a medicina da saúde? Sono e alimentação saudável. Exercício e lazer à vontade. Trabalhar o necessário. Ou coisa boa. Ninguém ia falar mais de remédio para dormir. Porque dormir parece que é uma punição. Você tem que dormir para acordar. Porque se você dormir, você não vai acordar bem. Você não dormiu. Lógico que eu não sou bobo. A pessoa que passa 3, 4 dias sem dormir, ela pode surtar. Isso é um fato. Porque nós temos que dormir para poder sonhar. O sonho é que é, digamos, o mais importante. Porque o que é o sono? É o espaço temporal onde habita os sonhos. Então, temos que sonhar. O Hitler, com os coleguinhas dele, nazistas, fazia uma brincadeira assim de mau gosto, pegava 3 colegas e ficava revezando para deixar a pessoa sem dormir 3 a 4 dias. 2 opções tinha para acontecer. Ou o indivíduo morria ou ele enlouquecia. Isso é um fato. Então, não estou dizendo que a pessoa tem que ficar sem dormir, mas temos que saber que não dormir à noite não é uma doença, é um alarme.
Você tirar esse alarme, você está correndo o risco de entrar numa enrascada pior. Vamos dar um exemplo, uma metáfora. Você está saindo de Fortaleza, no seu carro, a luz da gasolina fica vermelha, aí você bota o esparadrapo na luz vermelha da gasolina e quer chegar em Sobral, não chega não. O prejuízo é bem maior. Isso é que se chama tapar o sol com a peneira. Então, não dormir à noite não é doença, é um alarme. E temos que ter cuidado de não tirar esse alarme, como muita gente faz. Vamos dizer, uma pessoa é bipolar, não está na crise, mas está tomando ansiolítico, está tomando hipnótico. Ela fica dormindo, mas todo e qualquer problema emocional grave bate forte quando a pessoa não está dormindo bem. Por isso que eu digo que o fiel da balança é dormir bem e acordar bem. Se a pessoa está fazendo isso, então ela está saudável, sem usar remédio. Se ela está usando remédio, pode ser algo que tem por trás, que ela não está percebendo, que vai invadir e vai trazer um problema maior, como a bipolaridade, vai surtar, ou num caso de euforia ou de depressão, ou um caso de esquizofrenia, que a pessoa vai ficar esquizofrênico, ou um caso mesmo de demência. Então, esses remédios, a gente tem um certo cuidado, mas a propaganda é grande, o massacre. Zolpidem, hoje, ele está em alta. Muitos remédios, muitas marcas, todo o laboratório quer ter no seu portfólio um Zolpidem para vender as outras mercadorias, tá entendendo? Ele serve como um carro-chefe. Então, falar nesses remédios, a gente tem que lembrar também que o ser humano é ser humano. Cada ser humano é diferente. Vamos dar um exemplo que acontece. Tem pessoas que vai fazer uma cirurgia, uma senhora que vai fazer uma cirurgia, cirurgia plástica, por exemplo, ajeitar os seios. E ela fica tensa, pensando só naquilo, que a gente chama em fenomenologia estreitamento do campo da consciência. Ela só pensa na cirurgia, que vai dar certo, que não vai morrer, que vai dar certo, que não vai morrer. Ela fica no hiperfoco. Quando ela toma um midazolam, ela começa a delirar, que às vezes traz um problema sério se o marido estiver na sala de cirurgia. Ela começa a dizer coisa de que não deveria falar do marido, falar de amante, dessas coisas mais. Tanto é que alguns cirurgião plástico botam esparadrapo para não escutar tamanha verdade, ou mentira. Então, esses remédios, ele pode causar, então, problemas de sonambulismo, por exemplo, eu tenho um paciente que tem transtorno de déficit de atenção, que é sinônimo de atenção focada. Ele dorme na rede e acorda no quintal. E muitas pessoas acordam e vai urinar na sala, dentro dos móveis. Isso é muito desconfortável, entende? Então, isso provocado pelos hipnóticos. Os hipnóticos são aqueles que fazem dormir rapidamente. Já o ansiolítico, não, ele tem uma vida média no sangue mais longo. Então, eles tentam diminuir a vida média. Por exemplo, quando é sublingual, dura só 4 horas. E, então, porque os sonhos, ele tem uma arquitetura que nós chamamos de sono REM e sonho não REM. O sonho REM é muito rico e muito necessário, que nós vamos falar na próxima edição. Então, usar remédio para dormir é importante? Sim. Como é importante saber que não dormir à noite não é doença. Temos que buscar a causa que está tirando o sono. Será que seja um transtorno psíquico ou algo como estresse, uso de bebida, de drogas, ter uma vida insalubre? Será que isso é que está levando à insônia? Pode ser. Então a gente tem que pensar no que foi dito, o que é medicina da saúde: sono, comida saudável, exercício físico, lazer à vontade e o trabalho necessário.
Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo de muita pressão, de muita cobrança, que o nosso grande futurista do século passado, início do século XX, americano, ele errou e feio. Nós não estamos trabalhando 5 horas por dia, e sim 26 horas. Nós não, porque ele dizia que a máquina ia trabalhar para a gente, e hoje nós trabalhamos para a máquina.